Hoje tenho a honra de enaltecer uma instituição de suma importância para o país, a Ordem dos Advogados do Brasil. E cito as palavras do presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho, que diz: o Estatuto da Advocacia assegura a constitucional inviolabilidade do direito de defesa do cidadão. Fazer cumprir o Estatuto, em sua completude, é tarefa de todos quantos acreditam na centralidade do ser humano, basilar, postulado, civilizatório. O cidadão e, portanto, seu advogado são tão ou mais relevantes que os agentes estatais para a preservação do regime democrático e para a construção de uma sociedade justa e fraterna. Agora recebemos o advogado criminalista Dr. Marco Aurélio Vicente Vieira, que é conselheiro titular da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo. Pós-graduado em perícias criminais pela Faculdade de Direito Damásio de Jesus e pós-graduado em Direitos Fundamentais pela Universidade de Coimbra. Dr. Marco Aurélio foi um dos coordenadores da Cartilha de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo. Prerrogativas estas que vamos abordar neste programa, juntamente com o tema ética profissional do advogado. Seja bem-vindo, meu caro Marco Aurélio. Você está bem? Muito bem. Que bom. Eu que agradeço o convite e é uma honra estar aqui com o professor Laurelli. Imagine. Nesse bate-papo que nós vamos ter hoje. Você sabe de uma coisa, Bárbara? Você falou professor Laurelli. Eu agradeço muito a sua referência. Mas eu entendo que todos nós temos um pouquinho de professores. Você tem muito mais também, porque você pratica o direito. Você é um profissional do direito, você é um excelente profissional do direito. Não é? Então, eu acho que todos nós contribuímos para esta prática, não é? Ser professor. O magistério é a coisa mais linda que existe, porque ao mesmo tempo que ensinamos, aprendemos. Porque os alunos também nos ensinam. De uma sala de aula, os alunos nos ensinam. Não é verdade? É verdade. Muito bem. Vamos adiante. Doutor Marco Aurélio, você foi um dos coordenadores da Cartilha de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil. E explique, então, que são as prerrogativas dos advogados, por favor. Desde a fundação, né, da Ordem dos Advogados do Brasil, o advogado ele tem uma aproximação e é um elo de ligação entre a sociedade e aquele que busca o poder judiciário. O advogado, ele exerce a sua capacidade postulatória, a representatividade. Né? Ele leva o reclamo do cidadão, o reclamo da sociedade, né, ao poder judiciário para que ele se pronuncie. Né? Se pronuncie acolhendo ou não aquele direito violado. E o advogado, para ele poder exercer com liberdade, com segurança e, acima de tudo, com responsabilidade profissional, ele precisa estar protegido por um manto. Esse manto denomina-se prerrogativas. É um escudo, é uma proteção direta do advogado para que ele não se sinta constrangido, para que ele não se sinta coagido em pleitear, em buscar na defesa daquele que lhe representa, né, a sua atuação profissional com eficiência. Se nós formos analisarmos numa analogia com a administração pública, nós temos um dos princípios da administração pública, o princípio da eficiência. Sim. E o advogado, sendo indispensável à administração da justiça, ele tem que ser, na sua atuação profissional, eficiente. Claro. Ele tem que buscar, né, e possibilitar o meio para se chegar ao resultado. A advocacia é atividade meio, não resultado. Mas ele tem que propiciar e possibilitar, né, um meio eficaz para que o seu resultado seja positivo, para que ele busque, né, e resgate aquele direito violado. Então as prerrogativas servem para isso, né, para que o advogado possa postular com segurança, né, profissional e jurídica, representando o seu cliente no Poder Judiciário. Poder Judiciário ou até mesmo fora do Poder Judiciário, porque o advogado ele fala em juízo ou fora dele.
Ele fala em conciliação também. Em conciliação, mediação, tribunal arbitral. Claro, claro, que hoje em dia nós estamos nesta evidência, né? Evidência da conciliação e da mediação. Né? Essa é a maravilha do avanço do direito. Né? Mas você falou muito bem. É o que se busca hoje, né? Você é a conciliação. falou muito bem. O advogado, ele assume o direito para pleitear no Poder Judiciário a justiça. É isto. Exatamente. Você simplificou de uma maneira magistral. E isso aproveita o telespectador, porque nós estamos aqui para informar a sociedade, claro. Graças aos bons e excelentes advogados que aqui vêm com a intenção exatamente de levar esse conhecimento à população. Então, veja, doutor, vamos seguir adiante e vamos perguntar por que os advogados têm prerrogativas. Da onde veio isto? A prerrogativa ela decorre de uma condição constitucional. Sim. O artigo 133 da Constituição Federal diz que o advogado é indispensável à administração da justiça, seus atos e manifestações são invioláveis. Certo. Abaixo da Constituição Federal você tem o Estatuto da Advocacia, que é a lei que regulamenta a atividade profissional do advogado e que está incorporado na legislação o instituto, aliás, a instituição Sim, OAB. Claro. A OAB está representada dentro do estatuto, que é a Lei 8.906/94. Perfeito. E o advogado, ele tem essas prerrogativas justamente por isso, como eu abordei anteriormente, para que ele tenha a segurança jurídica e que ele não sofra nenhuma situação melindrosa que ele deixe, né, de exercer a sua atividade profissional de uma forma deficiente. Ele tem que ter, assim como todos aqueles que estão envolvidos no processo judicial, né, tanto o autor, o réu, o juiz, o promotor, o advogado, cada um tem a sua imunidade. Né? As partes, ela tem a sua imunidade judicial prevista no Código Penal. Certo. O advogado, ele tem as prerrogativas profissionais, a sua imunidade profissional estabelecida numa lei especial, que é o Estatuto da Advocacia. Então, o Estatuto ele vem para quê? Para proteger. Como eu disse anteriormente, é uma armadura, é um escudo que protege o advogado do quê? Das arbitrariedades, claro, dos excessos das autoridades públicas e que ele possa, então, estar seguro de que ele, pleiteando em nome do seu constituinte, ele não vai sofrer nenhum tipo de represália ou de coação. Porque aí ele estaria tornando aquele ato profissional revestido de um vício, né? Que seria um vício de uma coação ou de um abuso de autoridade. Certo. Então, a prerrogativa serve para isso, para proteger o advogado na atividade profissional. E o artigo 7º é poderoso, né, doutor? Poderoso. Poderosíssimo, né? Poderosíssimo. O advogado ele tem que ter a obrigação de conhecer o Estatuto inteiro, claro, mas principalmente o artigo 7º do Estatuto, onde tem um rol. Ele não é taxativo, ele pode ser exemplificativo. Claro. De 30 direitos e prerrogativas, aproximadamente 30 direitos e prerrogativas do advogado, que vai desde a liberdade profissional até a atuação do advogado lá no fórum, lá na delegacia, lá no balcão da administração pública, que ele vai pleitear em juízo ou fora dele. Isso eu não entendo, por exemplo, como isso ser um complemento para o tripé da justiça, porque nós sabemos que o advogado ele faz parte do tripé da justiça. É ele quem leva ao judiciário, quem provoca o judiciário, juntamente, claro, por outro lado, do Ministério Público também, para obter uma resposta àquele direito que você está levando ao judiciário. Exatamente. Não é verdade, doutor? Exatamente. Muito bem. E quais são, então, as prerrogativas mais comuns? As mais comuns que podemos colocar aqui como exemplo é o advogado que está na prática forense do dia a dia. Sim. Que é o uso da palavra, que é o acesso ao processo, desde que não decretado sigilo, né? Ele tem que estar investido com uma procuração para poder ter acesso, obter cópias, apontamentos, xerox do processo, para que ele possa orientar o seu constituinte, o seu cliente, né? Ingressar em qualquer instituição pública, qualquer órgão público,
despachar, conversar com o juiz, com o promotor, com o delegado de polícia. Então essas são as prerrogativas mais comuns, que está ligado diretamente ao quê? Ao dia a dia forense do advogado. Porque nós temos o nosso gabinete. Nosso gabinete ele é privado. Sim. Não é público, diferente do juiz, do promotor e Claro. do delegado. Sim. O nosso gabinete ele é privado. Lá nós praticamos os atos necessários para a manutenção do processo. Quando nós saímos do gabinete privado e vamos para as ruas, vamos para os fóruns, para as delegacias, fazer as audiências, isso sim tem que estar assegurado. Essas prerrogativas básicas. Então, além de comuns, essas prerrogativas elas são básicas para garantir a liberdade do exercício profissional do advogado. Muito bem, eu faço uma pergunta agora bem direta e objetiva. Hoje a gestão atual, ela pratica esses atos que você menciona? Sem sombra de dúvida. Hoje, a instituição OAB São Paulo, ela é uma instituição que completou o ano passado 20 anos. 20 anos de regulamentação do estatuto, não a instituição OAB. A instituição OAB é um pouco mais antiga, está com seus 75 anos aproximadamente, se eu não me falha a memória. Mas o estatuto da advocacia, ele está 20 anos de vigência. Foi na gestão do Batóquio, né? Exatamente. Foi em 1994. O grande Batóquio, como grande presidente. advogado. Homenageio agora o meu querido amigo Roberto Batóquio. Todos nós, né, temos uma grande admiração pelo Batóquio, pela liderança que ele exerce na advocacia paulista. E o Estatuto da Advocacia, por ser um estatuto que completou 20 anos, ali você tem todas as questões envolvendo a instituição OAB. E o que a Ordem dos Advogados do Brasil efetivamente fez com relação às prerrogativas? Nós temos, como citado no início, a cartilha das prerrogativas. Sou um dos idealizadores dessa cartilha, onde lá elenca várias informações, vários textos e decisões, jurisprudências, envolvendo o dia a dia do advogado. E vou mais além. Há também uma prática de prerrogativas instituída nessa cartilha, que são peças orientativas de advogados que, se quiserem agir numa capacidade postulatória própria, sem exercer a instituição, sem pedir uma assistência à OAB, lá ele tem peças práticas orientativas de habeas corpus, mandado de segurança, representação na corregedoria, representação na corregedoria da Polícia Civil, né, até mesmo da Polícia Militar, onde o advogado vai lá, ele pega, tem um norte orientativo ali, ele preenche a questão fática, se qualifica e protocola junto ao órgão fiscalizador, apontando ali a violação das prerrogativas profissionais dele. E esta cartilha, ela vem numa forma muito prática e muito simples. Sim. Outra questão rapidamente abordada, que eu posso abordar, é o projeto de lei que criminaliza... Mas antes de você abordar essa outra questão, a cartilha é distribuída para todos os advogados? Sim, ela é gratuita. Está no site da Ordem. O advogado entra lá, baixa a cartilha, baixa os textos, baixa as peças práticas e ele vai ter acesso irrestrito. Eu faço essa pergunta porque nós temos que informar bem Sem sombra de dúvida. Mas continue então agora com essa sua conclusão. Eu acho importante também a questão do projeto de lei que criminaliza as ofensas das prerrogativas profissionais. Eu coordenei essa campanha, eu fui o coordenador dessa campanha. E foi levantado pela OAB São Paulo aproximadamente quase 100 mil assinaturas nesse abaixo-assinado. Esse abaixo-assinado foi remetido ao Congresso e ao Senado para complementar o apoio à manifestação da classe do Estado de São Paulo, né, em pró da aprovação desse projeto de lei, que é um instrumento a mais para o advogado. Além do estatuto, da própria OAB ali presente, atuante, ele tem um outro instituto no ordenamento jurídico, que é o crime, né, de violação às prerrogativas profissionais. Então é um crime específico. Você tem uma conduta específica, uma vítima específica, vamos dizer assim, que é o advogado, e acima disso tudo você tem o quê? Uma ofensa, não só a prerrogativas do advogado quando violado, mas acima de tudo da própria instituição. Mas existe uma ameaça contra as prerrogativas? Sempre há. O advogado que está no dia a dia forense, ele sempre vai ter as dificuldades, porque nós estamos lidando no mundo, nossa prática forense, no mundo jurídico, com seres humanos. Sim, claro, claro. Seres humanos investido como juiz, como Ministério Público, como delegado de polícia, como serventuário.
E quando o ser humano está ali, evidentemente você tem dificuldades no trato. Né? Não deveríamos, porque o servidor que está ali investido numa situação pública, ele está ali para servir. Claro. E o advogado também. Né? Mas, acima de tudo, há essa possibilidade, há esse desgaste. E quando há esse desgaste, aí o advogado tem que exercer as suas prerrogativas e estar ali apoiado em cima da sua instituição, a OAB São Paulo. A OAB São Paulo, ela age de forma pontual, né, mediante a provocação ou até mesmo de ofício, quando há uma violação explícita das prerrogativas profissionais do advogado. Repito, porque você não viola só as prerrogativas daquele advogado, você viola as prerrogativas da instituição. E você cria uma insegurança à sociedade. Esse seu movimento de referência é importantíssimo, porque você não está somente infiltrado na individualidade da ofensa, mas na generalidade da ofensa, que é a instituição. Exato. Muito bem colocado. Mas me diga, dê por exemplo, algum exemplo a respeito dessas violações. Por exemplo, o advogado que vai numa delegacia ter acesso a um inquérito policial. Eu vou falar mais ou menos direcionado à área que eu atuo, que é a área criminal. Ele chega até a delegacia e, por qualquer razão, negam, né, o acesso dele ao inquérito policial. Que não pode ser negado. Não pode ser negado. Se não tem o decreto do sigilo naquela investigação, ele pode ter acesso. Está no próprio estatuto da advocacia. Ele vai ter isso sem procuração. Sem procuração. Se está com sigilo, tem que ter procuração. Tem que ter procuração. O que está, até por força também da própria súmula vinculante 14, né, que dá acesso ao advogado às investigações, com exceção das provas que estão em produção, mas o que está formalizado e encartado dentro do inquérito, ele tem acesso. E por qualquer razão é negada. Isso é uma típica violação de prerrogativas. Né? Ou até mesmo de negar o acesso do advogado e conversar com o delegado ou com o juiz. É uma típica violação de prerrogativas. Ou tentar caçar a palavra do advogado, por exemplo, num tribunal de júri, no momento da sua sustentação oral, da sua tese que ele está levantando no Tribunal de Justiça. Uma parte que venha acontecer pelo Ministério Público e que venha impedir que ele possa exercer ali a sua tese, o seu raciocínio. Né? E isso tudo tem que ser garantido. Né? E o que garante isso? É o estatuto. O estatuto que garante essa atividade profissional do advogado. É comum esses aviltamentos? Comum, é comum. Você tem... mais pela área da polícia, vamos citar aqui, do delegado, ou mais pelo judiciário? Eu acho que há uma situação bem parelha. Né? É evidente que você tem que levar em consideração algumas questões. Por exemplo, no judiciário, a coisa é um pouco mais formal. Você tem um procedimento mais formal. Você tem um código de processo penal, um código de processo civil. Você tem lá algumas regras. O inquérito policial, nós estamos falando do nível delegacia de polícia, nós não temos um código de investigação. Então, as investigações, elas seguem uma orientação ali do artigo 6º do Código de Processo Penal, mas é uma mera orientação. Claro. Nada impede do delegado diligenciar dentro dos limites legais, constitucionais, mas você tem um desgaste maior nessa questão da investigação, porque lá você não tem o contraditório, lá você tem a ampla defesa. O indiciado, ou averiguado, ou suspeito, ele tem... né, a possibilidade de se movimentar, deixar de ser um sujeito passivo nas investigações, participar de forma efetiva. Mas você não tem lá o contraditório, então isso traz um maior desgaste. Bem, doutor Marco Aurélio, eu vou fazer uma pergunta a você, porque eu já estou no final de encerrar este bloco, e depois você vai me responder após o intervalo, tá bom? Ok. A pergunta é a seguinte, doutor Marco Aurélio, na Operação Lava Jato, houve uma diligência de busca e apreensão no escritório dos advogados da Odebrecht. O artigo 7º, inciso 2, do Estatuto da Advocacia, Lei 8.906/94, garante ao advogado o direito de,
a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como os seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Portanto, eu vou pedir que você explique para o telespectador por que a OAB não se posicionou, ou melhor, se posicionou contrária a esta atitude, ou seja, a inviolabilidade. Tá bom? Ok. Daqui a pouquinho. Você aguarde que logo, logo retornaremos.